Senhor é ótimo. Senhor, Senhor. Então, eu vou começar. Ah, tá sem. O som é. Bom, eu sou o Wilken Sanches, eu sou do Coletivo Digital. O Coletivo Digital já foi ponto, já foi não, né? Ainda é ponto, pontão. A gente trabalha com a questão da cultura digital lá em São Paulo. E a gente, uma das ideias da gente chamar também esse papo aqui é porque o coletivo digital ele começa trampando só com inclusão digital. E a gente puta, não, na real mesmo, a gente começa 2001, porque o quem monta o coletivo digital é a equipe do governo eletrônico do governo Marta. Então, a gente passa por aquele processo lá de montar os telecentros na cidade de São Paulo. Aí a gente montou, a gente terminou com 126 telecentros. Era, era coisa pra caramba. Terminou o governo, a gente falou, vamos montar uma organização para continuar trabalhando com a questão do software livre, inclusão digital e tal. A gente começa os primeiros anos muito com aquele foco da inclusão digital da curso de informática, web design, essas coisas assim, muito mais técnicas, e com o tempo a gente foi passando a cursos que tivessem um diálogo com a questão da arte, né, com fazer artístico e tal. Eu lembro quando saiu o primeiro edital de Pontão de Cultura, que o Raul veio falar comigo, ele falou, Will, que você não sabe. Eu falei, lançaram um edital do Mink para fazer exatamente o que a gente queria fazer e estava comentando lá no bar. Que era chegou um momento lá pra gente que a gente não queria mais. Não é que não queria mais, né? Mas a gente já via que não era suficiente você ficar dando curso de introdução à informática. E a gente queria transformar a sede do coletivo no que a gente achava que era o espaço ideal para promover inclusão digital. Então, quando sai o primeiro edital de Pontão, a gente vê uma oportunidade de tipo, montar um estúdio, começar a dar os cursos de produção de áudio, produção de vídeo, e meio que para fazer os cursos do que a galera falava que não dava para fazer com Linux, né? A gente entra numa segunda leva. Não é eletrocooperativa? Enfim, a gente entra, né, mas foi isso. A gente entra numa segunda leva de Pontão, fazendo esses cursos de mais para do audiovisual, de música e tal. Hoje a gente vem até na fala hoje aqui, né, que a gente vê lá a gente vê o Normose falando, pô, você precisa criar uma infraestrutura, não uma infraestrutura, né, um ecossistema de comunicadores também que fortaleçam o nosso ponto de vista na sociedade e tal. Hoje as ações do coletivo, a gente tá buscando estruturar ações que formem comunicadores também. Então, uma das coisas que a gente tenta pegar lá é o lance da autonomia tecnológica, né? De criar pessoas, não criar pessoas, né? Mas assim, formar pessoas para que eles sejam produtores de conteúdo, não só consumidor. Então, é legal você ir lá e consumir o programa do YouTube que você gosta e tal, ver lá o influenciador que você gosta, mas o que a gente almeja, na verdade, é que as pessoas estejam aptas a criar seu próprio conteúdo, né? Porque assim, às vezes a gente fica muito, que eu vejo assim, né? A gente fica muito preocupado com os canais da extrema direita que tem milhões de seguidores
E a gente esquece que os caras têm milhares de canais que têm centenas de seguidores. Eles têm um ecossistema que o grandão vai lá, dita qual é a pauta do mês, da semana, e aqueles milhares ali estão embaixo reproduzindo aquela pauta e aquilo está chegando para um monte de gente. É legal que a gente tenha perfis de milhões, é legal, mas a gente precisava ter esses milhares de comunicadores falando. Esses milhares estão falando para 1000. É isso. A gente tá esquecendo isso. E, assim, no nosso ponto de vista, uma ação do tipo dos pontos de cultura podia fortalecer muito essa pegada de formar gente para estar comunicando e formar. Porque também tem um negócio, assim, que é quando você sabe como o bagulho é feito, você se impressiona menos com ele. Então, tipo, o impacto de um cara falando na frente de um GC igual do Jornal Nacional, com os negócios rodando ali e dando uma notícia falsa, ele é menor em mim, que sei fazer aquilo, do que é na minha mãe. Que quando ela vê e fala, pô, o negócio é da televisão. Daqui tá na internet, mas o negócio tem uma produção de televisão. Então, quando você não domina aquilo, você não sabe, você não faz a menor ideia de como aquela coisa é feita, ele tem um impacto maior. E acho que, mesmo que a gente não forme gente para produzir desse jeito, só do cara saber que ele pode, eu acho que você já cria um impacto maior de como essas coisas chegam nele. Hoje, as nossas ações estão meio nesse caminho, assim. Passo a palavra aqui. Isso, eu sou o mestre Wertenberg Nunes, sou Ponte de Cultura Aldeia Taboca Grande, Palmas, Tocantins, Distrito Itaquaruçu. E eu sou também do movimento, claro, e do Movimento Cultura Viva, da Comissão Nacional de Ponte de Cultura, eu sou da Executiva Nacional. E isso que você fala de saber é importante. A primeira ideia que me veio à cabeça agora foi quando a gente começou a aprender a usar dentro do audiovisual, não era na inclusão, mas a questão do audiovisual, né? A gente tinha que adquirir uma câmera e fazer o nosso próprio produto, né? E aí, quando a gente toma consciência de como é feito realmente, a gente passou a ver, eu e meu filho é da área de cinema, e aí a gente falava assim, a gente não assiste mais um filme do mesmo jeito que a gente assistia antes. Porque aí você assiste um pessoa comum, vê o filme acreditando na fantasia, em toda aquela história, e aí ela consome. A gente vê isso, mas paralelo você está vendo, o cara movimentou a câmera, fez isso, fez aquilo. Você tem que olhar a técnica sem querer, não tem como, é impossível você não olhar. Então você, quando vê o efeito, quando vê aquilo te impacta de forma diferente. Você vai assim, foi feito em tal lugar, isso aí foi efeito especial, tal, foi feito para poder te convencer, para isso e aquilo. Então, realmente, se a gente conseguir ampliar um pouco isso, a capacidade de retorno é muito grande, porque você tem uma visão crítica, uma ideia maior, e você passa a ver as coisas com outro olhar, né? Mas também a ideia de ver esse encontro também foi importante para se perceber ontem e hoje já, como eu estava falando antes, de que a gente é muito disperso tudo, né? Infelizmente, porque é tanta falha que nós temos e é tanta carência que quando aparece algo nós queremos resolver tudo naquela fonte, né? Parece um edital, a gente quer resolver tudo ali. E é uma crueldade mesmo, porque às vezes os editais eles são tão poucos e os recursos é para atender uma diversidade tão grande de coisas que nós também nos perdemos na hora de como é que a gente vai entrar, o que é que vai colocar, né, e tal. Mas a gente começa a perceber que a gente são uma gama maior, né? Eu vi aqui agora nessa palestra já se falando é, de fases, né? Como você está colocando. Houve um tempo que nós estávamos preocupados com a inclusão digital, adquirir equipamento. Nós não tínhamos equipamento nenhum, não tinha nem ideia de equipamento. Houve outro tempo que a gente descobriu que um tanto de equipamentos
comuns, né, iniciantes, não serviriam a nada, né? Eu cheguei num ponto um dia, eu estava vendo um monte de coisa, de iluminações alternativas, essas coisas, mais no que a gente dá para comprar, e eu estava planejando comprar um tanto de coisa, entendeu? Aí um ponto me chamou para fazer um vídeo, e era uma entrevista que ia fazer comigo como mestre de cultura. Eu cheguei lá e vi eles montando tudo, a luz já não estava funcionando, a câmera não dava, entendeu? Eu comecei a ver que aquele bando de equipamento barato que ele tinha comprado só serviu na hora que ele idealizou comprar, porque na hora que ele recebeu, nada funcionou, entendeu? Então eu comecei a perceber que a importância, às vezes, de você ter um equipamento que resolve é melhor do que um monte de coisa que só vai dar a impressão que você está equipado. E aí eu vi ontem assim, essa ideia de que nós estamos realmente uma primeira fase dos pontos de cultura, foi essa, lembra lá do primeiro, kit multimídia, né? Parecia que todo mundo com um computador, um PC, uma câmerazinha, um MP4 e um pendrive, ia resolver o problema de combate à desinformação. E aqui acho que a gente se inibiu muito, não inibiu no ponto de... a gente se frustrou de uma certa forma. E contra isso veio um impacto terrível, que a gente vê agora algumas declarações, né, que ficam mais claras. A direita passou, outros, não vou chamar de direita, sei lá como é que chama isso, que acho que é muito mais do que isso. O outro sistema passou a investir pra caramba em dinheiro, equipamento e nessa onda da tecnologia, das redes, das mídias que apareceu. Então foi uma enxurrada, foi uma porrada e tanto, né? A gente inibiu por não ter equipamento, a gente inibiu por não ter treinamento para usar o equipamento, a gente inibiu por não ter o veículo de canal, a gente, foi uma porrada bem grande. Então acho que se eu fosse perguntar para aquela menina ali hoje da comunicação, ele ia perguntar com toda essa clareza, esse governo em 4 anos tem a obrigação de, no mínimo, você entendeu, criar um sistema robusto de contra-informação e que não seja, inclusive, do governo, seja fora na sociedade civil. Eu sou o Iraporã, e aí galera, eu hoje estou coordenando um laboratório do futuro e que faz parte do movimento Felicilab, que é uma experiência massa que a gente vai ter a oportunidade de apresentar, mas que é uma experiência, inclusive, que a gente reconhece que é meio que uma implantação dentro do SUS da experiência da cultura digital, dos pontos de cultura, desse rolê. Mas eu vou voltar nas origens, porque eu acho que aí, assim, a minha trajetória, eu começo ela aqui em Brasília, participando dentro do Ministério da Cultura e vendo esse processo de a gente aprender a trabalhar orientado a dados e usando tecnologia em 2004. Então, assim, em 2004, a gente tinha um desafio, uma demanda que era conseguir... A gente fez o edital para 100 pontos de cultura. Aí o Célio, numa visão genial, conseguiu empurrar 240, acho que ele conseguiu umas emendas e tal. Só que a gente só tinha 100 kits multimídia. E aí isso gerou uma primeira demanda, que foi uma demanda que nós da cultura digital pegamos, que foi, precisamos rodar e visitar os pontos de cultura para fazer um levantamento e ver desses 240 quais vão ser os primeiros a receber os 100 kits. E já num olhar de potencial de replicação daquele negócio. Então, assim, se eu der para uma galera que não tem nenhuma conexão com isso, eles vão pegar lá e vai ficar um negócio parado, eles olhando para aquilo. Se a gente der para essa outra galera aqui, que já está mais desenrolada e não sei o quê, talvez eles consigam. E isso, por exemplo, falta muito estudo do impacto que isso gerou nessa geração e nesse modelo de internet que a gente tem hoje no Brasil. Essa geração de influência, de youtuber, foi do nada. Então, assim, não estou falando que foi por conta, mas também não foi. Então, qual é o impacto dos kits multimídia, por exemplo, na produção audiovisual na internet no Brasil? Esse estudo não existe, cara. E eu acho que... Por que eu não estou conseguindo parar de falar, gente? Foi mal. E isso é relevante. Peraí. Pronto, mutei, foi mal.
Eu acho que isso é relevante em termos de percepção do impacto disso. E, por exemplo, o kit multimídia, na época, o primeiro, eu acho que ele deve ter custado uns 100 mil reais. E era um kit que, se você olhar, ele basicamente dava para o Ponto de Cultura a capacidade do que um celular de R$ 1.500 faz hoje. O kit todo. Não, mas o que só não tinha impressão. Porque assim, o kit tinha impressora, mas era microfone, era luz, era câmera, era videocâmera, era equipamento de gravação, era servidor web, era computador de acesso, tudo tá aqui. Assim, não é a mesma coisa, óbvio, mas o kit era muito mais ativar a capacidade daquele ponto, né, de entrar nesse mundo multimídia, que a gente já sabia que era multimídia, que já precisava ser para conectar, não sei o quê. Mas é isso, acho que teve vários gaps. Mas tanto essa questão de ter, desde o começo, um programa que se propôs a inverter algumas coisas, que é a seleção primeiro do mérito, que foi uma coisa que aconteceu na seleção do primeiro Cultura Viva. Primeiro foi analisado o mérito e depois viabilizada a documentação, que fudeu várias coisas, e depois os pontos da prestação de conta, mas que foi essencial para criar a rede com a potência que se criou. E nesse processo, a Ação Cultura Digital, ela começa nessa demanda de distribuir o kit multimídia. Nisso começa também a fazer um processo de enredamento dos pontos, que começa a visitar, e ao visitar é lista de discussão, é wiki, é Conversê, é Estúdio Livre, que essas coisas começam a surgir ali nesse processo, que é o que eu estava conversando ontem com o Scarne. Assim, a gente já estava planejando essa alternativa, então já via isso no cerne do governo federal, no auge dos movimentos sociais. Quem foi que voltou? Não, foi o cara que estava contando ontem, que voltou do Fórum Social Mundial da Venezuela com o CD do Ubuntu, e aí a partir disso ele descobriu o software livre. Então a gente estava vivendo aquele momento, só que a gente tinha 3 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil. A gente não era só gargalo, era assim, era um exercício de futurismo. A gente estava falando, olha, um dia, quando a internet vier, todo mundo vai fazer tal coisa e vai ter tal possibilidade. E aí a gente já vinha no orgânico, olha, precisamos ter um negócio que seja distribuído e tal, e ninguém entendeu. Exatamente. Então, e a gente já lançou o YouTube antes do YouTube. Então, assim, para mim, essa narrativa ter perdido, e eu faço uma reflexão hoje do quanto que isso teve peso, por exemplo, no golpe. Não é à toa, gente. Em 2013, o golpe começou ali, que o Levante de 2013 tem a ver para mim com essa rede toda. Só se olhar onde estavam os focos de mobilização. Sempre tinha ali uma mistura de pão de cultura com movimento social, com não sei o quê. Os pão de cultura passaram, porque eles conectaram vários movimentos sociais. Tinha MST, tinha PCdoB, tinha PT, tinha todos os movimentos tradicionais enredados via pão de cultura, e com esse uso que na época depois se tornou referência, porque daí veio o GESAC, veio Casa Brasil, mas meio que todo mundo veio. Até depois das políticas de participação digital, eu fui ver, o povo da participação agora fez uma linha do tempo da participação digital. A primeira coisa é o Marco Civil da internet, que nasce do Cultura Digital BR, que é um negócio que vem desse mesmo rolê, e que o grande diferencial dessa cultura digital brasileira, que agora a gente tem tentado puxar essa pauta, que é o que é a cultura digital? Não é uma área, é uma expressão. Igual não tem a música popular brasileira? O que é a música popular brasileira? É Gil, é Caetano, é esse rolê aí. O que é a cultura digital brasileira? Não é Elon Musk. Entendeu? É outro rolê. Não é Big Tech que tira milhões. Não é uberização. É o inverso disso. Então, que existe, ficou ali, está escondido, e que eu acho que agora esse momento que nós estamos vivendo de retomada, e para mim a luta é com o fascismo, não é a direita. Então, assim, nós estamos protegendo o Brasil. Agora vai ter eleição municipal. Então, assim, nós vamos ficar, essa rede toda, nós vamos ficar debatendo cultura, ou nós vamos debater as cidades? Ou nós vamos usar essa nossa visão de cultura, que já tem o digital, porque esse para mim é o diferencial do Cultura Viva.
Todos os pontos de cultura, com maior ou menor grau, já tem não é 100% alienado, porque já tem uma compreensão de que não, eu não consegui, mas eu estou ligado que esse negócio de software livre era melhor. Eu estou usando o Windows, mas eu estou ligado. Então, assim, a galera tem uma consciência, mas faltou, que aí é o papo também de ontem, que, o software livre, vídeo do Sérgio Amadeu. Software, economizamos 100 mil milhões. Então, assim, essa foi uma das cagadas épicas nossa. Da economia, dessa grana que não foi gasta na Microsoft. Então, assim, não usa Adobe, não, usa Cinelerra. Usa esse negócio livre aqui que é melhor. Mas a Adobe custa uma grana, tem um ecossistema todo, tem um investimento. Então, faltou, e a gente, inclusive, no fim do golpe, a gente estava com o Sérgio Amadeu fazendo um projeto na UFABC para desenvolvimento de softwares livres para produção cultural. A gente entendeu e já estava com isso endereçado quando veio porque a primeira facada do golpe na cultura se chama Ana de Holanda. Não foi o Temer. Foi a Ana de Holanda que já chegou. Então, acho que nesse desenho, a gente tem que retomar, e a gente está agora retomando um lugar que e aí volta que é uma pauta minha aqui importante, também, que é o mapa do Cultura Viva, assim, o Mapas, a ferramenta de mapeamento cultural hoje, e que é uma referência importante que eu acho, é uma coisa que nasce do Cultura Viva. Primeiro, o mapa do Cultura Viva é o primeiro mapa que tem no MINC. E aí depois e tal, e hoje está lá meio escangalhado, que precisa ajeitar, e nós vamos ajeitar. Mas o lance e hoje esse mapa está indo para o Ministério das Cidades, para o Ministério da Saúde. Então, assim, a cultura segue o que a cultura fez lá atrás, é vanguarda de tecnologia para a gestão pública. E eu acho que a gente não devia estar falando só de cultura, a gente devia estar falando de Fediverso, de como é que a gente vai concorrer com a X do Elon Musk. Nossos concorrentes, mano, é a Globo, as Big Tech. Como é que nós, enquanto Pão de Cultura, vamos nos organizar para lidar com o que a gente pode fazer dentro dessa camada do tecido, que igual o Ettenberg vê o vídeo e fica vendo, essa produção aí economizou na locação, o cara tá... Esse enquadramento aí, você vê que o cara não tinha uma locação boa, ele fica só no enquadramento fechadinho. E a gente vê a mesma coisa de tecnologia. Então eu sei que o Cultura Viva tá ruim porque não investiram 1 centavo entre sair a Ivana Mendes e agora. Então faltou investimento, mano. Nada do treino não sustenta sozinho. Então não dá para manter. E nós estamos falando agora de fazer um outro papo que eu mesmo evolui muito na visão do anticapitalismo para vamos hackear o capitalismo então. Então vocês pagam grana lá hoje para a Microsoft, não pagam o Ministério da Cultura? Eu quero saber. Então, assim, não quero economizar a Microsoft, não. Eu quero que o Ministério da Cultura consiga, a médio prazo, pagar um ponto de cultura ou empresa de software livre para fornecer Jitsi para as reuniões do Ministério da Cultura. Um software livre. Essa é a mudança que ele tem que fazer e com o mesmo valor, um pouco mais caro, se precisar. Porque o programa de aquisição de alimento, não sei se você sabe, o programa de aquisição de alimento se for orgânico, pode pagar até 50% a mais do valor. Então, se for livre, brasileiro, pode ser até 50% mais caro. Nós temos que fazer a lei de aquisição de software, claro. Então, nós temos que... Para mim, o nosso debate, assim, aí que eu estou puxando aqui inclusão digital e pão de cultura, eu acho que não é o único debate dos pão de cultura, mas cabe a mim aqui, também eu estava falando ontem para o Lucas que eu fui o primeiro representante da cultura digital na Comissão Nacional. Então, para mim, a Comissão Nacional agora, acho que é o representante atual, a nossa pauta é pão de cultura. Pão de cultura, se tem uma pauta para a gente disputar, é essa pauta do digital que o Lula chega aqui. Qual que é as 3 pautas do Lula? Meio ambiente, regulação de Big Tech e a política lá, negócio da ONU. Então, a regulação da Big Tech é das 3 pautas e nós temos uma solução para isso. Então, por favor, agora eu já falei para caralho, foi mal. Me emocionei aqui, mas vou passar para o atual coordenador da cultura. É coordenador, não? Conselheiro. Representante. Faz parte do GT, né, na verdade, né? Hoje está mais democrático. Os GTs temáticos, né, da Comissão Nacional, ele da última teia, né, só pode mudar na próxima teia, né? Aí tem esse leg também aí. Só me apresentando aqui, né? Eduardo Lima, faço parte aí também da cultura digital do Brasil, né? Atualmente faço parte do Instituto Intercidadania,
da produtora colaborativa PE, da rede das produtoras colaborativas e também da Comissão Nacional do GT de Cultura Digital, né? Então, a gente está nessa militância aqui, todo mundo, já somos griões aí da cultura digital, né? E estamos aí nessa retomada, né, do Cultura Viva, que os pontos de cultura que tiveram a sacada, que caíram a ficha, entenderam a lógica do Cultura Viva e fizeram ali aquela atuação em rede, né? Muitos deles continuaram ali minimamente fazendo suas atividades e tal. E pegando aí esse gancho, Ira, que tu falou, né? Pegando aí, voltando para as origens, né? Aí essa questão a gente, antes de ser eu faço parte do Pontão de Cultura IT, né? Mas fui da primeira edital lá, do Cultura Viva, em 2004, eu fazia parte do Ponto de Cultura do CUCA, no Centro Universitário de Cultura e Arte e tal. Fui lá, coordenador lá do CUCA de Campina Grande ainda, quando eu estudava ali Arte e Mídia. E quando eu voltei para Recife, aí o pessoal do CUCA de Recife me chamou para fazer parte do CUCA de Recife também. E aí fiz toda essa articulação, esse rolê aí de cultura viva, cultura digital, participei da primeira teia, da segunda. E justamente na primeira teia, a gente voltou da teia de São Paulo com o kit. A gente foi um dos pontos que foi selecionado lá para receber o kit lá, que você falou. É, é. Eu perguntei lá, né, lá para o Felipe Machado e tal. Eu disse, Felipe, ó, ele disse para mim, ele disse, Eduardo, vocês foram um dos pontos de cultura lá, o Cuca Recife, selecionado para receber o kit. Opa, vamos lá. Pode entrar, fica à vontade aí. Aí eu, beleza, man. Agora, esse kit, a gente vai poder voltar com ele agora? Aí ele disse, pode. Aí você pode escolher e receber a grana depois. Eu disse, mas aí quando vai vir essa grana, né? Aí ele disse, é melhor um passarinho na mão que 10 voando, né? Aí eu disse, a gente assina onde? Aí ele disse, assina aqui, já pode levar pra você. Aí nós vamos pro hotel já. E voltamos no ônibus com o kit, sem seguro, na tora, de São Paulo pra Recife. A gente voltou a Loucura. para instalar os kits. Foi. Os kits recebeu lá e a gente tirou da caixa, instalava um negócio. Pode crer. O da gente tinha impressora também. Tinha. Aí, enfim. Montamos lá a estrutura, lá na época foi o Cuca era lá no Centro de Convenções da UFPE. Montamos esse laboratório e tal. E foi justamente esse primeiro conhecimento ali, contato ali com a questão da cultura digital, software livre e tal. Depois teve um encontro de conhecimento livre lá no próprio Centro de Convenções ali, eu acho que eu estava também, né, na época. E, enfim, aí viemos nessa militância aí, né, e tal. Surgiu na época o IT, né? Foi até na época que a gente se conheceu lá, Pedro Jatobá, eu fazia parte do CUCA, ele fazia parte do IT. A gente foi meio que ratinho do laboratório do IT, né? Porque foi publicando aí primeiros conteúdos, fazendo teste até da plataforma e tal. Enfim, aí seguiu isso aí. Aí, pegando esse gancho aí, justamente, a partir de 2010, depois de algumas experiências da tecnologia social das produtoras colaborativas nos fóruns sociais mundiais, foi quando em 2010 a gente começou a implementar essa tecnologia social das produtoras colaborativas em Pernambuco. Aí surge a colaborativa PE e depois começa alguns, né, pontos de cultura também se identificar com essa tecnologia social, que a gente viu que assim, os pontos de cultura, eles eram assim natos, assim, já era nativo do ponto de cultura ter uma produtora colaborativa dentro dos pontos de cultura para poder produzir, utilizar os kits multimídia e produzir conteúdos, né? Para poder ter essa rede, né, dos pontos de cultura na época. A história do douinho antropológico lá do Gil é muito nessa pegada assim, essa teia, né, essa rede e tal, ia se conectar através do digital na internet. A história do IT, a missão era essa, né, de ter essa visibilidade, essa vitrine dos pontos de cultura e tal e tal. E aí o gargalo, justamente na época, era a questão da conexão, da internet, que aí não adiantava um ponto de cultura receber um kit multimídia e não ter acesso à internet, que foi a situação de vários, né? Aí veio a questão, justamente, correr atrás do Ministério das Comunicações, e foi a história das antenas GESAC e tal. Alguns conseguiram lá, mas era aquela conexão bem precária, né, que a gente sabe e tal da história. E aí, esse aí eu acho que foi o maior gargalo, pelo fato de que, assim, dá para conectar todo mundo, ter essa visibilidade e ter essa escala, né, de projeção e até combater aí, brigar de frente a frente ali com
os conglomerados midiáticos, as big techs e tal, se a galera na base não tinha conexão com a internet. Aí, tipo, você tem uma estrutura, um laboratório multimídia e tal, mas não tem conexão com a internet, vai ficar aquele conteúdo ali ilhado, né, reprimido, e que não vai dar escala e visibilidade para os pontos. Isso aí, para mim, foi um dos maiores gargalos aí do Cultura Viva, foi essa perna da cultura digital de ter sido capenga por falta da conexão na internet. Claro que a gente sabe que era a conjuntura da época, né, do Brasil e tal. Mas Elon Musk resolveu esse problema. Aí vem a história da Starlink e tal, que aí tá... Satélite geoestacionário brasileiro, vocês estão ligados nesse rolê? Aí assim, só finalizando e passando a roda assim, eu acho que esse foi o maior gargalo na época. Aí agora a conexão na internet no Brasil assim, ainda não é ideal, né? Acho que ainda está longe de ser, né? Tem que avançar muito nessa questão da democratização, né, da internet no Brasil. E eu acho que é fundamental assim o governo, né, federal ter isso como premissa, né? Assim, a questão da gente ter levantado ali aquela história do PPA, né? Foi muito importante aí, né? Da gente foi uma retomada, daí balançou as estruturas aí do Brasil, né? De reconectar várias, né? Agentes e lideranças, né? Que tem essa pegada aí de cultura digital e soberania digital, que eu acho que a palavra de ordem seria, para a gente estar discutindo também é isso aqui, né? E concordo totalmente com a questão acho que a partir do momento que a gente conseguiu aprovar a PPA lá, como primeiro lugar na categoria de ciência e tecnologia, aí a gente tem que agora, que acho que é um momento agora, de a partir daí a gente não só tá falando da cultura digital e pressionando o Ministério da Cultura, né? Acho que a gente tem que pressionar a Luciana Santos, que está no Ministério da Ciência e Tecnologia também, né? E fazer uma pauta transversal dentro do governo federal, porque cultura digital, soberania digital é transversal a todos os ministérios. Não adianta o presidente da República estar fazendo reunião no Google Meet, no Teams, pô. Pelo amor de Deus, né? Assim, o governo, agora na pandemia, o governo federal, as universidades, que antigamente tinham até e-mails institucionais, agora é tudo da Google, pô. É tudo entregue na mão do Google, Google Meets, Google Teams, Google. 75% das federais estão ou no Teams ou no Google Classroom. Bom, gente, eu vou me apresentar então. O governo foi pressionado, deixa ele falar aí. Não, até, né? Sacanagem, ficar chamando o cara de governo. Não, gente, não, meu nome é Leandro Anton, eu estou coordenador de articulação da Cultura Viva, da Política Cultura Viva, na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Mas eu acho que aqui nessa rodada de apresentação me cabe mais... Bom, primeiro que a parte institucional do Ministério é poder ouvir aqui. Então, eu poderia encerrar agora aqui a minha fala e estar aqui, na verdade, escutando a todos e todas aqui para trabalhar. Mas sou um militante, a minha chegada ao Ministério da Cultura faz parte da minha história também como educador, como militante social, e eu acho que cabe aqui nesse primeiro momento conectar algumas coisas que eu acho que é importante. Eu fico pensando muito escutando já nessa largada, que assim, a gente apesar, o Werther tem é um dos mais velhos, é o mais velho aqui entre nós, eu tenho 51 anos, mas em termos de militância social e de geração política, nós somos geração política do século XXI, né? Isso, mas não. Mas em termos de geração política, né, nós somos uma geração amadurecida no século XXI, no século que a gente está, e iniciada, alguns de nós, no final do século XXI. Aí. Não vou dar uma aula de história aqui, mas eu queria só conectar um negócio que é do campo da esquerda. A gente está dentro de um debate aqui sobre tecnologia da informação, inclusão digital, cultura digital, que é algo que realmente faz parte também de uma construção, de um pensamento de esquerda. Né? E conecta um processo que para nós é muito importante dentro de sermos uma colônia, né?
somos o Brasil e somos uma colônia, e talvez tenha sido esse um espaço que nós ocupamos inicialmente, ou estamos ocupando, que tem muito a ver com toda a luta de resistência do século XX das colônias em buscar sua soberania. E aqui foram dados vários outros exemplos do retrocesso dessa soberania que tinha sido inaugurado. E eu sou lá de Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul, e pensar a minha início de militância tem muita relação também com a associação, ou melhor, dentro do que estava dentro de grupos, a Associação de Software Livre, a ASL. E ela faz parte disso e fez parte de um governo inicial de esquerda, do primeiro governo do Estado do Rio Grande do Sul. Não vou dizer que foi o primeiro governo de esquerda do Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente teve Leonel Brizola lá na década de 60, ou teve o próprio Alceu Colares antes, que era do campo popular. Então a gente não vamos colocar isso, porque isso também criou muitas situações, mas eu acho que é importante a gente trazer isso, né? O quanto o pensamento de que está hoje se falando, utilizando o comunismo, o socialismo, sem saber o que se falar, e aquilo acaba misturando tudo, o quanto a questão do software livre ou da tecnologia digital, ela foi extremamente importante para a construção também do pensamento de esquerda para ser um pensamento decolonial, né? Um pensamento também de soberania e tudo mais. Então, essa origem, e eu sou de uma militância que vem do direito à cidade. E dentro do direito à cidade também o conhecimento livre a partir da bioconstrução. Então, os processos de resistência, os processos de território, eu estou querendo fazer essa conexão minimamente, sem aprofundar demais, mas o quão importante a gente recuperar esse espírito, também nesse momento de retomada, do que é essa conexão e desafio que nós temos de manter a conexão com as ruas, né? De manter a relação da educação popular, no sentido de que a tecnologia não nos tira a imaginação, não nos tira, não nos isola, mas o quanto ela pode ser esse processo colonial novamente, nesse aspecto, e nos tornar reféns novamente, e ser uma colonização, e a gente está nesse debate. Mas eu queria trazer muito nisso, porque na retomada a gente tem que pensar nessas relações todas que foram trazidas aqui, e o quanto ela tem que aprofundar e radicalizar o processo presencial também das relações. O conhecimento do território, o conhecimento e as relações do encontro, né? Então, assim como a gente pode atravessar os oceanos num zap, a gente precisa fazer com que essa travessia ela esteja extremamente assentada no lugar que a gente está. Então, isso eu trago aqui porque também eu quero só retomar o que foi muito inspirador para nós. Quando falam dos fóruns sociais mundiais aqui, é muito interessante, né? A gente organizou, eu fui do comitê organizador dos acampamentos e da bioconstrução. Eu vou trazer 2 outros pontinhos rápidos. A gente organizou um acampamento que chegou a ter na sua quarta edição, 50 mil pessoas acampadas. Mas já na sua segunda edição, em 2002, que mal tinha a tecnologia do celular, e a internet era realmente a vela, ou sei lá, a carvão, né? Nós conseguimos juntar 20 mil pessoas no acampamento. E ser uma referência dentro do processo dos Fóruns Sociais Mundiais, do Laboratório de Conhecimentos Livres que teve lá. E aí eu recordo assim, de 2 grandes companheiros, o Marcelo Viamão e o Everton Rodrigues, que viviam no bunker, né, dentro do Palácio Piratini, o quanto a gente quis também entender que a tecnologia, nós construímos um galpão de bioconstrução com computadores, software livre, e os computadores não funcionavam numa temperatura acima de 25 graus ou 30 graus. E o quanto isso também é um tema, a questão ambiental. O quanto isso não nos aproxima ou nos afasta da bioconstrução e da terra indígena, ou da terra quilombola, ou lá de lugares onde tu vai estar trabalhando na temperatura ambiente. Onde tu também não vai estar consumindo uma energia desnecessária para climatizar o local. Eu trago isso porque tudo isso faz parte da cultura, e lembrar disso daí é lembrar de várias soluções que foram dadas pelo próprio, naquele momento, quando a gente fosse pensar, e aí tem as referências, por ser da geografia, eu queria ir para
para esse ponto que nos conecta ao Cultura Viva e todos esses processos super importantes por outras duas razões. Pensar uma outra globalização, como foi lançada, e é outro tema, né? O globalismo. A Terra voltou a pensar-se na Terra da Idade Média, ou anterior a ela, como se ela fosse chata. Né? Então, também esse ponto era um ponto crítico do pensamento da esquerda, decolonial, que o Milton Santos também traduziu num livro que era um ensaio dele por uma outra globalização, que virou um documentário depois da morte dele, conduzido pelo Silvio Tendler. E tu tem uma passagem muito rica daquele momento que o Ailton Krenak fala da tecnologia da informação e da antena GESAC, que ele utilizava quando estava lá no meio da floresta para tirar uma fotografia com uma câmera digital de pouquíssimos megapixels, que ele entrava na canoa e ia de uma palafita até a outra para tirar a fotografia das madeiras sendo jogadas, a derrubada da floresta dentro do miolo, porque tu não vê, que não pode nem ver no satélite naquele momento. Ele pegava, fotografava aquilo sendo colocado, madeira derrubada sendo colocada dentro do rio para escorrer pelos madeireiros e o desmatamento. Ele entrava na canoa e ia até uma outra palafita onde tinha um ponto de internet, de GESAC. E aí ele demonstrava as duas coisas. A apropriação da tecnologia, o quão é importante também para as culturas ancestrais, sem ferir o seu ambiente. Mas como tu fazia, ele botava aquela foto, ele falou, levava 1 hora para subir aquela foto, mas no momento que ela subia, o mundo sabia. Então, essas relações, de novo, essa conexão e também essa apropriação e esse entendimento de não colonizar uma cultura primitiva e sim ela se apropriar da tecnologia e dizer como ela quer utilizar. Fundamental isso. Eu acho que isso, Cultura Viva, foi uma grande tradução quanto política pública. Então, para mim, não é para mim dar aula de geografia nem de história aqui, e sim estou como um militante. Então, vivi isso a partir de um ponto de cultura chamado Quilombo de Supapo, essa chegada. Então, a conexão que teve do movimento social com a Cultura Viva. O software livre é anterior ao Cultura Viva. A bioconstrução é anterior, o movimento é anterior à Cultura Viva. A educação popular é anterior à Cultura Viva. O que a Cultura Viva fez foi fazer como o Fórum Social ou o acampamento fez, foi convergir vários mundos que eram de importância para a luta e traduzir ela numa ferramenta, num instrumento que pudesse se comunicar com as massas. E com a cultura de base comunitária, e com a cultura decolonial, com a cultura de resistência, mas que conecta esses mundos. Vários tempos, os tempos lentos com os tempos rápidos, mas preservando o tempo lento nessa relação, que é o tempo do encontro e o tempo da prática cotidiana. Então, nesse ponto, ficam algumas questões. O quão importante a gente pensar eu me lembro da experiência do Quilombo do Supapo. O que aconteceu? Nós tivemos um telecentro, o SERPRO ajudou a implementar, né? Nós tivemos depois, com a chegada dos institutos federais, o Pronatec criou uma modalidade que era a unidade remota. Então, nós podíamos receber os cursos do Pronatec com professores, porque nós tínhamos computadores, nós tínhamos software livre, nós tínhamos câmeras. E aí os cursos, aí a parte técnica ele está falando. Mas só que a parte técnica no cotidiano, isso vira outra coisa. E o quão importante a gente pensar que a ausência de uma figura constante que a gente tem que debater hoje, o agente comunitário. Essa conexão dessa figura que fica lá no território, que domina o conhecimento e conecta mundos, mas continua sendo do lugar e consegue fazer o desenvolvimento. Porque nós esbarrávamos no desenvolvimento. Esbarrávamos no processo da elaboração mais aprimorada, mas com a linguagem que tivesse a cara do lugar. O jeito do lugar de criar a empatia com o outro e não o distanciamento. Então, isso para mim é um processo que a gente tem que pensar. Não adianta termos a tecnologia se esse agente não existir. Então, a política pública, enquanto isso, ela precisa criar esse trabalho. E uma outra que eu queria e termino aqui, que é exatamente essa situação da politização, né? Eu me recordo do Música para Baixar, né? Me recordo Fora do Eixo, que virou eixo. Então, como é que a gente mantém esses processos de resistência e aprende com eles novamente? E como é que a gente pensa muito nessa história, quando a gente chega em 2013 e enxerga, e aí foi um outro momento muito marcante, se a gente chegou na Cultura Viva, era o Orkut, em 2013, que daí a galera vai se apropriando disso, tu vê em tempo real ser transmitido à rua. Mídia Ninja estava lá,
sabe? Várias coisas, mas ali faltou a politização. Porque a pauta era aquilo, era para derrubar o governo, mas qualquer governo. 2013. Isso. Tá, mas foi transmitido. Essa sua teoria vem da Marilena Chauí. Não, calma, não. Foi. Eu não estou concordando com a Marilena Chauí. O que eu quero dizer é que aquele momento foi transmitido o processo. E nós, enquanto movimento, não soubemos lidar com aquele processo dali de maneira a realmente superar os processos que estavam confusos e conturbados ali dentro. E nós tivemos isso dali como uma surpresa. Quem acompanhou as ruas e esteve nas ruas viu aquilo ser transmitido em tempo real. Então isso é demonstração de uma construção de várias questões e que são importantes para hoje. Mas o que eu quero dizer com isso não é a questão de que aquilo politicamente, o fato é exatamente a educação política que a gente precisa ter. É nesse aspecto que eu queria centrar. E aí, concluindo com isso, assim, esse momento de retomada, ele é importantíssimo para a gente poder, isso não ter o Microsoft 7 anos paralisado ali, nós temos que retomar, e o investimento tem que ser feito nisso, mas fundamentalmente como a gente mantém a conexão entre esse espaço, que foi um espaço fundamental para a produção de todos os pontos de cultura, mas que tenha a educação política, e tenha esses agentes que continuem conectados e saibam como é que os mapas podem nos ajudar, a plataforma Cultura Viva, para fazer um encontro não só dos agentes culturais, mas dos agentes comunitários de saúde, dos agentes da educação, dos agentes de prevenção à violência, de qualquer agente comunitário que está dentro de uma política pública atuando no território. E conectar isso, e da mesma forma, como é que a gente faz realmente essa transformação do software livre como um elemento que não é como a economia solidária, a economia para pobres, né? Ou a economia de pobres, não é verdade? A economia é a economia. E nós queremos o recurso que é investido nisso daí, também nesse mesmo montante. Desculpa aí a extensão longa, mas eu queria falar da minha parte mais enquanto um educador que atuou durante esses últimos 17 anos a partir de um ponto de cultura, e que fez essa trajetória e me permitir receber um convite de estar nessa função. E ser cobrado desta forma, né, porque tem esse compromisso com a nossa construção militante. E entender que nós somos um governo e que dentro do governo nós temos que realmente fazer algumas transformações. Tem limitações, contratos e coisa e tal, mas só que nesse período que nós estamos ali, nós não podemos nos submeter aos contratos vigentes. É isso daí. Bom, eu vou fazer uma apresentação bem rápida. Meu nome é Thiago Scarnio, eu faço parte da Associação Cultural Alquimídia, que gerenciou 2009 até 2014 um Pontão Ganesha de cultura digital, que atua na região sul. E antes disso já estava envolvido com a Rede Cultura Viva desde os primeiros pontos de cultura, a gente auxiliava os pontos de cultura, a gente começou com a questão da democratização do meio de comunicação, Comitê FNDC, Rádio Comunitária, fizemos parte do canal comunitário de Floripa, e depois a gente naturalmente foi migrando para a cultura digital, que eu sempre considerei a interface entre a cultura e a comunicação é a cultura digital, uma cultura da comunicação. Então para a gente foi muito natural essa migração de área principal da associação. E aí o Pontão Ganesha foi bem atuante na região sul, a gente trabalhou em alguns eixos que era da produção de conteúdo, animação de redes, que a gente chamava, que era mídias sociais. Na época a gente dizia que a gente já viu o potencial lá atrás das redes sociais, então a gente fazia um trabalho de articulação das redes sociais com conteúdos dos pontos de cultura, principalmente em Santa Catarina. A gente criou a plataforma Cultura Viva, que era um blog coletivo, uma interface de rede social para os pontos de cultura de Santa Catarina. E aí agora o Pontão de Cultura continuou suas atividades com formato de agência digital focada na comunicação para as áreas de economia criativa, que é a agência Ganesha. E a nossa principal função na Associação Cultural Alquimídia hoje é a difusão do Fediverso. O Irá comentou aqui, que são tecnologias hoje que permitem a criação de mídias sociais autônomas, próprias, em servidores diferentes, e que elas também ficam interligadas. Então o Mink pode criar uma instância própria sei lá, o ITEIA pode criar sua instância e quando o governo publica uma coisa, vai aparecer no feed do ITEIA, e se o servidor ITEIA cair, o conteúdo do Mink continua e por assim vai. Assim, são comunicações
compartilhadas, e isso está acontecendo hoje no mundo. Eu chamo de revolução silenciosa, tem mais de 6 milhões de pessoas usando. Então está na hora já de que os governos começarem a se atentar para isso, criar suas instâncias próprias e fomentar instâncias também independentes. Então, por exemplo, cada pontão de cultura, eu acho que o MINC pode ter um papel importante nisso, de cada pontão de cultura, por exemplo, poder ter uma instância para os pontos de cultura regional e orquestrarem isso. Enfim, dá para se pensar nisso de várias formas. Então, esse nosso trabalho hoje é de difusão, fiz uma oficina agora há pouco, ontem, sobre isso, aqui na UID. E meu principal trabalho tem sido esse, de divulgar essa questão do Fediverso como uma área estratégica, porque não adianta a gente ficar focado tão só em atuar nas mídias sociais proprietárias, né? A gente é aquela coisa, a gente não tem como conseguir vitória no jogo do inimigo, entendeu? A gente precisa trazer as pessoas para outras alternativas de rede. Então, fico nisso, pra gente continuar conversando aqui. A gente participei da construção de 2 pontões, né? Tô com um pontão, a gente participou do pontão aqui do Colaborativas, né? Que o Eduardo participa, do ITEA, e do Intercidadania, e tem o pontão Catarina lá também, de Santa Catarina, que a gente colocou à disposição todo o conteúdo do Ganesha, portfólio e atuação do Ganesha à disposição desse pontão que está sendo criado lá pela Associação Matacterani, lá do Oeste Catarinense, de Lages, que quando se pensou na história do pontão foi praticamente uma questão natural de que tem que sair o pontão não tem que sair da capital, tem que ir lá pro oeste de Ouro, e naturalmente se pensou isso em rede, e eu mesmo falei isso, não, cara, esse pontão tem que ir lá pro interior, não. E todo mundo na hora, né, é Matacterani, que é extremamente articulado no estado, e foi, assim como também esse pontão da Colaborativas também foi uma questão meio natural, porque é uma rede de produtoras colaborativas que trabalha com software livre. Então, tá aí, a duras penas passou a pandemia inteira carregando nas costas questões aí, sem recurso nenhum. Então, a gente tá com o importante da Rede Cultura Viva, é que é uma rede que se manteve, né, mal e bem, de forma muito precária, conseguiu se manter. Então, a gente hoje vai estar na hora de expandir isso e fazer crescer de forma agora digna. Acho que é o momento de agora de dignificar, trazer dignidade para a rede, porque a gente passou uns mal bocados nos últimos anos aí, agora o momento é de tornar digno o nosso trabalho e fazer crescer. É isso. Bom, pessoal, eu sou Lucas Pirola, estou como diretor de tecnologia do Instituto Mutirão e, enfim, trabalho com produção, com desenvolvimento, produção de software livre, sou desenvolvedor, e, enfim, acho que faço voz a muito do que eu escutei aqui. Acho que é muito interessante ver essa conversa do Fediverso. Eu acho que esse papo de dignificar a cultura viva, acho que, é mais do que a gente tem que estar nesse lugar, acho que de vanguarda, né? Não só também de uso, né? Mas de produção. Acho que enquanto desenvolvedor aqui, e também de ativista de software livre, quero estar nesse lugar, colocar que a gente precisa pensar em não só usar o Fediverse, mas também se apropriar dessas plataformas. Então, como que a gente customiza elas, como que elas se apropriar no sentido de como que a gente transforma ela para a nossa realidade, que eu acho que a nossa realidade não é necessariamente a realidade do norte global, que provavelmente essas plataformas, da onde elas vieram, foram produzidas desse lugar. Então, o meu interesse hoje está muito, muito alinhado com isso, cara. Acho que a gente não tinha se conhecido ainda, mas queria aproveitar esse espaço aqui para deixar isso claro. Mas é isso, essa é a minha fala aqui. Até aqui sem esses caras conhecerem. Pois é. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, sou lá da Hack Lab, né, da Rede Livre também. A gente teve a honra aí, né, a satisfação de ter desenvolvido o Mapas e a Rede Cultura Viva lá na época por um convênio, né, com o Instituto TIM, que o Instituto TIM fez com o MINC. E é interessante, né, que o SNCC foi das poucas coisas que ficou de pé, né, no momento lá adverso do processo aí
que a gente viveu, foi lá o que tinha a lei também, né? Acho que foi uma experiência interessante das costuras ali, de garantir o cadastro, né? Com todas as dificuldades ainda que existem lá para operar a plataforma, parou em pé, né? Na tempestade. E acho que esse momento que a gente vive, né, de rearticulação da rede e dos pontos, disso enquanto política, acho que é muito positivo para realimentar esse ecossistema, né, do software livre, do desenvolvimento, de outras ferramentas também, que a gente vê que passaram dificuldade, né, também, se a gente pensar na rede de software livre, e nessa rede que se formou, né, de articulação em torno da cultura digital, foi um momento também bem adverso, né? A gente vê que muitos coletivos tiveram bastante dificuldade. Então, acho que o momento é muito propício para a gente construir rearticular esse processo. Agora, acho que também num processo muito mais maduro, né? Acho que todo mundo ali passou por tudo isso, e também os processos ali de desenvolvimento de cada coletivo, de cada realidade também, e as ferramentas evoluíram muito. Então, acho que a gente vive um novo momento de muitas oportunidades assim, para a rede, para a construção dessas plataformas e de infraestrutura colaborativa, de soluções, etc. E daí também para a gente tentar fazer um pouco essa disputa também ali de como o poder público daí se relaciona aí, né? Daí a discussão dos Big Techs, acho que o Sérgio Amadeu vai trazer uma contribuição muito importante aí para a gente pensar um pouco como é que a gente constrói um modelo mais soberano, né? E acho que a rede e esse movimento da cultura digital tem uma contribuição importante de mostrar a viabilidade, né? Já mostrou bastante, mas acho que cada vez mais nesse processo de apropriação, mostrar como é possível usar as ferramentas livres, abertas, para construir infraestrutura, para construir plataformas e soluções que já atendam, né? Nessa parte que a gente vê de uso de videochamada, e-mails e arquivos, né? As soluções são bem antigas, assim. A gente fez empresas públicas aqui que também teriam oportunidade, né? Um espaço de articulação também para a gente construir com eles, que eles tenham produtos, né, para oferecer para o governo nessa linha, e por aí vai. Então, acho que esse momento é muito bom lá na Rede Livre, né, Uirá? Nós estamos também repensando, né, o nosso papel e como que a gente quer também contribuir para esse movimento, tanto fornecendo infraestrutura, como também construindo ali os processos de articulação em torno das plataformas. Você deve ter falado da Rede Mapas, né, Uirá? Que a gente está também... Isso, estamos rearticulando a comunidade do Mapas Culturais, também tentando criar um movimento mais amplo, né, de governança, que inclua o poder público, as comunidades, né, um pouco nesse modelo de software livre que a gente conhece, né, de fundação, etc. Então, estamos tentando, a HackLab, a Rede Livre, né, e agora também junto com o Instituto Mutirão e outros parceiros, estamos retomando também esse processo, né, para deixar também o Mapas nesse fluxo colaborativo e também com a governança compartilhada. E daí é isso, estamos aí para construir. Também não vou me alongar para a gente ir para almoçar. Eu cheguei um pouco depois, não sei quem que se apresentou. Deixa eu fazer uma reparação histórica aqui, só uma coisa importante. Antes aí, Clara, a gente está fechando uma rodada de apresentação, ainda para você ir aí se preparando, porque eu queria fazer duas reparações. Que o Mutirão, ele é resultado da TEIA de Fortaleza, Tambores Digitais, a equipe que se organiza, que eu, pela Comissão Nacional, coordenei a comunicação. A gente fez lá, inclusive, a cobertura colaborativa, a gente ocupou um espaço lá. E a equipe, que foi a equipe que produziu e que realizou lá o movimento, depois se juntou e falou, legal, a gente fez literalmente um mutirão para realizar a comunicação colaborativa e a cobertura da TEIA Brasil. E depois essa galera se juntou, então, para dizer que o mutirão nasce na TEIA, e o HackLab, o Bruno não conta essa história, porque nasce, na verdade, o HackLab, ele é da primeira leva da Ação Cultura Digital. Tem lá, a Ação Cultura Digital se organiza em vários laboratórios de design, de tecnologia, e um desses laboratórios era o HackLab, que era um laboratório de desenvolvimento. Aí depois, quando acaba o contrato do MINC, isso que eu gosto de contar a história, porque é uma spin-off. A galera sai,
A galera sai da gestão pública e os caras se olham e falam, vamos abrir uma empresa, abre uma empresa e hoje tem aí o HackLab. Então, para dizer que nesse ecossistema, né, isso que você estava falando também, tem tudo que já nasceu, já tem coisas que nasceram desse ecossistema. O HackLab nasce desse ecossistema, o Mutirão nasce desse ecossistema e já nasce com a outra pegada, e que eu acho que é agora esse novo momento. E o Data Lab, por exemplo, a gente descobriu que a gente é irmão, e aí é claro. Vocês são bons de cultura? Agora são. São meados aí. Bruno trouxe uma coisa bem, só para marcar quão importante a política de Estado ela pode significar. A gente sai do programa porque o Mapas não foi para a banha dentro do governo federal, porque se criou a política de cultura viva, se criou a plataforma cadastro, e a segunda coisa que salvou isso foi, por incrível que pareça, o paradoxo da pandemia, porque colocou-se dentro da Lei Aldir Blanc que uma das referências era o cadastro do ponto. E aí o governo Bolsonaro não pôde tirar do ar o Mapas. Ele já estava desativando tudo. Dava para acabar, tanto que a gente perdeu muitos dados. Só que quando acontece isso, eles têm que manter no ar, porque é uma exigência que foi colocada numa lei. Só para traduzir o quão importante é, né, a gente conseguir ter algum grau de estatuto. Bom, eu sou a Clara, sou uma das fundadoras, né, hoje diretora do Data Lab, que é um laboratório, né, de dados, de geração de dados e de narrativas, que fica no Complexo da Maré. E acho que é legal contar um pouco da história, já que a gente está nessa onda aqui, que, na verdade, eu e o Gil, que somos os fundadores do Data Lab, o Gil era da Casa Cultura Digital, em São Paulo e tal. Aí ele foi a gente trabalhou junto no Observatório de Favelas, que é uma organização muito de pesquisa, né, sobre favelas e periferias do Rio de Janeiro, que foi quando a gente começou a produzir dados ali. E a gente fez uma pesquisa muito grande, que foi o último trabalho que a gente fez no Observatório de Favelas, que era Solos Culturais, que era uma pesquisa sobre práticas culturais em favelas cariocas, onde os pesquisadores eram os fazedores de culturas desse território, e a gente fez um mapeamento que, para nossa infelicidade, virou um livro cheio de tabela. E o Data Lab nasce um pouco dessa insatisfação nossa, porque aí a gente conseguiu uma grana que era para abrir os dados e para fazer um mapa online dos solos culturais, que está lá até hoje. solosculturais.org, que era o projeto do Observatório de Favelas. Então, o Data Lab sai desse comichão da gente trabalhar com essas organizações de sociedade civil, que hoje já tem 30 anos, produtores de conhecimento, produtores de dados, com metodologias interessantes, mas ainda muito engatinhando, até hoje, patinando, né, no que diz respeito à cultura do software livre, dos dados abertos e tal. Aí, depois disso, surge o Data Lab, primeiro ali em parceria com a Escola de Dados e tal. E a gente nasce num contexto, o Data Lab hoje tem... Ainda no começo era um projeto do Observatório de Favelas, depois não cabia mais no Observatório de Favelas, porque eles não entendiam o Data Lab como uma organização, um projeto estratégico para a organização. E aí a gente sai, ali em 2017, spin-off de novo, num processo super bacana, nem um pouco traumático, nós somos bem parceiros até hoje. Acho que foi o primeiro spin-off não traumático do Observatório. Está sendo gravado. E aí nasce um pouco dessa vontade, na verdade, porque aí a gente começou a entender essa onda, né, de pensar dado aberto, de pensar a cultura de dados, e uma vontade muito grande de uma juventude ativista dos espaços de periferia do Rio de Janeiro de se apropriar dessas ferramentas, dessas tecnologias, desse debate, para o exercício do próprio ativismo e da comunicação comunitária também, né? Então, até hoje não entendo exatamente. Eu falei disso ontem já, né? Mas, assim, qual foi uma coisa que eu tenho uma vontade de fazer essa pesquisa, mas qual foi essa virada que os dados se tornaram sexy, de repente, né? Assim, eu tenho algumas hipóteses, mas... e a gente nasce um pouco com isso, assim, né? Com essa... E aí a gente nasce num contexto político, que ponto de cultura, gente? Acabou, entendeu? Assim, não tinha...
É, triste, né? Ali em 2017, imagina, Bolsonaro entrando, acabou, não tinha nem financiamento nacional para esse tipo de coisa mais, edital público, Petrobras, a gente foi conseguir dinheiro na gringa, entendeu? Assim, agora que a gente vem retomando, né, um pouco isso, assim, né, até o entendimento da gente, né, você falou, sabe, não é ponto de cultura, pronto, é agora. Mas, assim, talvez seja o momento de reivindicar a gente nesse lugar mesmo, assim, sabe? Porque a gente sobreviveu até hoje numa lógica muito de, né, isso, associação sem fins lucrativos, ganhando dinheiro, tentando, disputando esses dinheiros de fora do país, né? Muito articulados, assim, né, com outras organizações, ainda tentando encontrar pares também, assim, né, porque esse debate também, apesar de muita gente ter essa prática há muito tempo, né, assim, de gerar dados sobre si, sobre suas comunidades, a partir de metodologias próprias, com uso de software livres ou não, ela está aí há muito tempo, tem muita gente fazendo isso, né, assim, então a gente vem tentando articular essa rede. E no campo da tecnologia, dos debates, né, que são feitos pela sociedade civil na tecnologia, a gente vem num esforço muito grande, né? Hoje a gente compõe a CDR, desde o ano passado, por exemplo, a gente está muito à frente aí na campanha do banimento do reconhecimento facial, que no Rio de Janeiro hoje é um debate muito importante, né? Assim, é uma tecnologia que vem sendo já implementada em favelas com a desculpa, né, de reconhecer ali os criminosos daqueles espaços e granas e mais granas e mais granas envolvidas nisso, e corrobora aí para essa narrativa de criminalização desses espaços e de entrada da polícia da forma como que, enfim, vocês já sabem. A gente está na campanha agora do Zero Rating também, junto com o Iris ali na CDR, e num esforço muito grande também ali a partir do Data Lab, de disputar esses espaços também, assim, sabe? Porque quando a gente pensa... Enfim, já estou fazendo uma fala aqui gigantesca e o tempo está acabando, né? Mas, assim, no esforço que a gente... que é um discurso que ele já parece meio batido, mas na importância que a gente tem de pensar a diversidade desses espaços, assim, dentro da própria sociedade civil, sabe? Então, o Data Lab vem sendo convocado nesse lugar também da gente pensar a participação dos moradores de favela nesses espaços de discussão da sociedade civil, das pessoas negras, das mulheres, né? Então, acho que tem um desafio coletivo aí que eu acho que todo mundo tem que se convocar um pouco a superar, que é de como a gente, né, se a gente olha para esse próprio evento, né, assim, eu acho que tem muita gente pensando inclusão digital e fazendo, produzindo tecnologia, que não está aqui, assim, sabe, que eu acho que deveria estar. E, assim, não tô falando isso, pelo amor de Deus, gente, mas, assim, eu acho que é um convite mesmo, assim, sabe, pra gente nessa lógica de se articular em rede, de criar esses mapeamentos e de entender quem tá fazendo. Eu acho que a gente também precisa se aproximar de outros grupos, sabe, que estão aí fazendo trabalhos legais e que eu acho que, inclusive, teriam muito a aprender com o grupo que tá aqui também, sabe, acho que é no sentido de troca interessante, assim, sabe. É isso. Queria falar. Pegando só um pedaço aqui da Cláudia. Cláudia. Desta pessoa cujo nome começa com C. Realmente, assim, hoje, quando a gente pensou, falando um pouco sobre esse evento aqui, né? Quando a gente começou a pensar o lance de retomar a questão da discussão da inclusão digital, que foi, tipo, em janeiro, a gente já começou a fazer algumas conversas, chamamos alguns parceiros, tipo, a Programa no Futuro, né? O Coletivo Digital, o pessoal do NUPEF, do Saúde e Alegria, que é uma galera que estava na discussão de inclusão digital desde lá de 2003, 2004. E a gente começou a pensar nisso. Em julho, a gente saiu
um decreto do governo estabelecendo a comissão, um grupo de trabalho para definir a política nacional de inclusão digital. A gente tinha tentado conversar com vários conhecidos que estavam na estrutura do governo, e a galera falou, pô, não, então, não, isso daí não ficou bem comigo, isso daí está em tal lugar, aí você tentava ligar e falou, e quem está discutindo isso? Não, isso daí talvez esteja lá em outro lugar. Aí no final a gente caía no mesmo cara que a gente ligou a primeira vez. A gente falou, porra, não tem ninguém pensando nisso. A real é essa, não tem ninguém pensando na inclusão digital. Aí veio o negócio do grupo, do grupo de trabalho. Em julho, a gente estava no fórum no fórum da internet. A gente fez uma fala de que era necessário retomar, não sei o quê, inclusão digital, que a gente estava pensando em fazer uma nova oficina. No dia seguinte saiu o negócio do grupo de trabalho, a publicação. A gente começou uma corrida louca para conseguir grana, para conseguir fazer oficina. Tanto que a gente fez em julho, a gente está fazendo agora em outubro, porque a gente queria que tivesse a participação do grupo de trabalho, que a gente pudesse incidir sobre o grupo de trabalho. O grupo de trabalho não foi nem nomeado ainda, gente. A gente fez essa... tá junto a Casa Civil e Comunicação. Então, o grupo de trabalho... E aí, o que rolou? A gente conseguiu fazer uma oficina, nesse toque de caixa, assim, a gente conseguiu fazer uma oficina muito menor do que ela sempre foi, né, do que ela tinha sido nos últimos anos. E a gente acabou fazendo a oficina antes do grupo de trabalho. O que a gente vai tentar fazer durante do grupo de trabalho do governo, né? Que a gente... Então, aí é que tá. Não. No decreto fala, tem a Casa Civil e a Comunicação, e eles podem chamar outros ministérios e pode acionar membros da sociedade civil. Mas não diz que tem que ter. Não lançaram, não saiu nem eles lançaram o grupo de trabalho. Não, então esse eu perdi. Não vi. Quando que saiu isso? Pô, aí, ó. Emoções. É fresquinha essa daí? E aí nessa a gente acabou, a gente não conseguiu trazer todo mundo que a gente queria mesmo aqui, né? Tem essa coisa, porque a gente vê também, como ela disse, a gente precisa estar chamando outros grupos para estarem participando, tem muita gente que pode colaborar. Agora, o que eu queria falar, só um negócio aqui dos pontos de cultura, né? Que o Irá contou aqui do negócio dos kits multimídia e tal, lembrando disso daí, de como em um determinado momento isso deu muito errado, né, na hora de distribuir, e porra, e os kits às vezes tinha isso de não ter muito a ver com o que era a produção do ponto. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter a coragem e a esperteza de reconhecer as coisas que a gente fez de errado e das coisas que a gente fez certo depois. Porque assim, o lance do kit deu errado, porra, deu, né? Foi bem... E a distribuição foi confusa, tal. Só que a solução que veio depois do Mink, eu acho que foi a solução mais inteligente do governo para a compra de equipamento. Que foi o lance de falar, olha, vocês vão... Então você ganhou aqui o apoio, você tem tanto de grana que você pode comprar em equipamento e você vai comprar em capital. Porque aí também vai um pouco com o que o mestre falou. Você chega lá e você
o coletivo digital, a gente tem equipamento que está lá funcionando, que a gente comprou em 2009. Por quê? Porque em vez da gente comprar tudo, a gente comprou um bom. Então, em vez de a gente comprar, tipo, a gente estava montando o estúdio do coletivo digital. Em vez de a gente comprar um monte de Badulac, a gente comprou um. A gente tinha umas limitações na época que era do software livre. Por exemplo, a gente queria montar um estúdio de música para dar os cursos e produzir a galera. A gente viu o que está faltando aqui, qual é o nosso gargalo. Nosso gargalo na época era emulação de amplificador, essas coisas que era um negócio que estava engatinhando no software livre. Falou, então a gente vai comprar um amplificador de verdade bonzão. E a gente comprou um puta amplificador que serve para a gente gravar e hoje serve para os shows também. A gente sai do estúdio, a gente sobe ele para o palco e ele tá lá, bicho, desde 2009. Então isso foi uma solução muito boa. Só que o governo, ele rateia, o nosso governo, inclusive, ele rateia na hora de assumir essas coisas. Porque quando, no governo Dilma, quando tem a política lá dos telecentros BR, que os caras falaram, faremos uma grande licitação para comprar os computadores. Eu falei, gente, isso é uma cagada. Porque o que vai acontecer? Uma empresa vai ganhar e a empresa que entrega em São Paulo, ela não consegue entregar em Santarém. Ninguém tem essa porra dessa logística. Só quem tem essa logística, sei lá, o correio. Mas não é o correio que vai fazer essa distribuição, vai ser a empresa. E aí os caras entraram numa de, não, mas porque assim a gente consegue baratear e a gente consegue colocar uma garantia de 4 anos nos computadores. Porra, a empresa quebrou os caras declararam falência, lógico. Acho que não sei se foi no. Eu não sei se foi no segundo ano. Refis. Porque ninguém dá conta disso, é muito burro. Era muito mais fácil você deixar essa infraestrutura com o varejo local. O cara entra na loja de varejo local, vê a especificação do computador que ele precisa, compra, a loja entrega. Né? Então, a gente dá umas rateadas. E aí, nessa coisa que a gente está falando aqui das redes federadas, que o Thiago levantou aqui, das soluções de software livre, de soberania, né, apontando para isso, eu acho que hoje já tem coisa acontecendo, sem, assim, os caras fazendo na raça, na garra ali. Tem muita coisa acontecendo e muita coisa bacana que a gente deveria pensar em incorporar dentro dos programas dos pontos e dos pontões. Porque, por exemplo, gente, a experiência do Tainan com a instância de Jitsi deles lá e com a TV Tainan, porra, imagina se a gente tivesse em vários pontos, várias instâncias de Jitsi para a gente poder se organizar sem ter que pagar, sem limite de gente se conectando, sem limite de tempo para as reuniões, para chamadas. Porra, isso ia ser um ganho absurdo. Pô, o Tainan tá fazendo. Já tá, não é que a gente tá, olha, talvez pudesse dar certo. E tem como integrar. Então, tem coisa que já tá rolando e uma das coisas que a gente até colocou lá na nossa... Aconteceu um negócio que algumas pessoas acharam limitante, mas eu acho que pode ser uma coisa legal, dependendo de como a gente trabalhar, as metas obrigatórias dos pontões. Se a gente tiver claro para onde a gente quer chegar,
talvez uma meta obrigatória possa fazer a rede crescer muito, do tipo, a gente colocou a gente escreveu um projeto agora lá para os pontões, e a gente colocou que a gente quer manter uma instância de educação à distância para os pontos. E a gente está preparando, junto com a instância, 6 cursos. Imagina se a gente colocar... E um dos cursos é de como produzir cursos para a plataforma. Imagina se a gente colocar num próximo edital que os pontões terão que produzir um curso. São vários. Você vai produzir um curso de alguma coisa que ele faz. Porra, a gente pularia para 46 cursos assim em um ano. Cursos abertos para a gente capacitar a rede dos pontos e dos pontões. De certa forma, esse ano, praticamente, salvo engano, acho que toda a formação que vai aparecer dos pontões Vai ser online. Acho que ninguém botou nada lá para eles. Não tem condição. Aquilo é nacional. É isso. Eu acho que talvez uma coisa... não, terminando. Pode falar. Não, porque eu assim, talvez mais abrangente, estava pensando, eu falei na primeira fala mais rápido, assim, eu acho que vamos abrir agora, já vamos começar o processo dentro da Comissão Nacional das frentes de diálogo. A gente abriu 7 frentes com a ideia de essas frentes não vão ficar limitadas ao universo da comissão, mas ao universo da cultura viva. Então, a função de cada frente dessa, por exemplo, a primeira é cadastro. A ideia é discutir o Cadastro Nacional de Cultura Viva e aí buscar pessoas, instituições, até outros ministérios em cada frente, como necessário, para se apontar o Plano Nacional Cultura Viva. A ideia é que a comissão, junto com o Ministério agora, faça a elaboração desse Programa Nacional Cultura Viva. E quando a gente fala junto, tipo assim, vamos estar dentro das frentes, vai ter a participação também do Ministério, mas a ideia é que pela comissão se faça essas frentes de diálogo e a gente elabore esse plano nacional, que é o que a gente pretende aprovar tanto na conferência como na própria TEIA. E eu acho que a ideia ela está montada pensando nas frentes estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva. E eu confesso que a gente vacilou, talvez, não é que vacilou, mas que eu acho que está dentro de vários lugares a possibilidade de que a questão da inclusão digital tem que ser algo prioritário. Eu acho que é uma coisa, não nesse momento, a gente pensar, não exclusiva de um nicho só de ação, como se fosse só aqui da pessoal especializado que trabalha, como da cultura digital. Eu acho que a ideia, eu acho que é necessário se colocar, eu confesso que eu pretendo levar essa discussão, de que eu acho que a ideia da cultura, da inclusão digital, deva ser algo estruturante da Política Nacional Cultura Viva, ou seja, que os pontos de cultura, eu acho que é algo base. Sabe, como para mim a ampliação que a gente está vendo aqui eu acho que é base, é estruturante, que cada ponto ou cada rede tenha essa ação. Como a gente tem, por exemplo, formação, isso, aquilo, quer dizer, essa formação, onde é que está o seu ponto? A cultura digital é na formação, é na estruturação, é aonde tudo bem, fica livre, mas a ideia de inclusão digital acho que é mais amplo como ideia estruturante. Eu não sei como é que está o horário aqui, né? Que já a gente vai ter que comer. Mas uma coisa que eu não acho que é um fechamento, mas meio que uma síntese. Porque eu acho que isso aí que você está colocando, Wittenberg, me remete novamente a como o Ministério, naquele momento, naquela primeira etapa, naquela primeira leva de governos Lula, o Ministério da Cultura estava disputando, incidindo e construindo junto todas essas questões. Então, da questão da TV digital ao Programa Nacional de Banda Larga, até o Marco Civil, o Ministério da Cultura estava no protagonismo desse debate. Esse é o problema hoje. Isso não voltou.
O MINC voltou, mas a cultura digital não voltou para o Ministério da Cultura ainda. Inclusive como departamento, que eu já provoquei o Márcio, já provoquei a Roberta. Não ter um departamento da cultura digital, para mim, é uma grande derrota. Se você olhar hoje nas competências do Ministério da Cultura, não tem competência de ter que lidar e dialogar com uma coisa igual o Data Lab. Data Lab, qual é o ministério que atende o Data Lab? É o Ministério dos Dados, é o Ministério das... Entendeu? É o Ministério da Cultura. É uma coisa que nasce, agora que você falou da Carta da Cultura Digital, nasce da cultura digital e, assim, não tem conexão. E qual... Ai, Jesus, nem me fala. Nem me fala. Mas... E o que eu acho, assim... E eu acho que tem uma questão, então, ao mesmo tempo, de oportunidade dessa reconexão, desse reencontro e tal, que eu acho que é potencializar essas somas aqui. Que eu acho que é isso, assim. E de novo, por exemplo, não acho que tem que ser debatido o Cadastro Nacional de Ponto de Cultura. Tem que ser debatido identidade no Brasil. Então, assim, o Ponto de Cultura não pode ser um emissor de carteira de identidade, não? Em vez do cara chegar e ter cadastrado, ele tem que ter identidade única. Ontem a Kiki entrou aqui e falou, nós estamos trabalhando em identidade única. Então, assim, como é que a gente vai, inclusive, incidir para que essa identidade única não seja um trem que prenda meus dados? Então, qual que é a incidência que nós estamos com esse repertório? Porque qual que é o diferencial da cultura digital brasileira? O repertório dela não é da universidade. É do Quilombo do Sopapa, é da Casa Tainã, é lá da Mãe Bete de Oxum, é lá de Jadergama do Puraqué. Então, é lá, nasce, é uma visão de tecnologia. Qual que é o diferencial das tecnologias que a gente faz? É porque a gente é mais legal? É porque a gente é mais hacker? Não, porque a gente tem esse repertório. A gente foi nos encontros de conhecimento livre, a gente configurou o Ubuntu, a gente viu dar errado, então a gente aprendeu dando errado. A licitação, não tem que licitar, porque uma das coisas era, como é que o Ponto de Cultura vai comprar um computador que rode software livre de 2004? Então, para mim, isso precisa ser estudado. Eu concordo que deu errado, mas o que deu certo? Onde é o Ponto de Cultura que aquele equipamento, que aquele primeiro sintetizador, que aquele primeiro... Essa foto que o Krenak tirou, será que não foi com a câmera do kit multimídia do Ponto de Cultura? Então, para mim, mapear isso, identificar que essas coisas fizeram diferença, para mim, é uma coisa da gente resgatar, e é um debate que tem que ser feito com o governo federal, com o Lula, com o Janja, com os ministérios. Gente, vocês não têm que chamar. Porque, gente, o Ministério da Gestão e Inovação lançou, esse ano, um grande portal de colaboração entre 5 ministérios, usando SharePoint. E anunciou isso no Twitter como uma grande conquista. Eu falei, gente, vocês podem até fazer, porque eu entendo, né? A gente está aqui, mas não anuncia. Não anuncia uma porra dessa, mano. Você fica na miúda aqui, que você vai fazer a parada dessa. Você não faz um barulho. Tipo assim, qual foi o debate que foi feito pelo governo federal de software livre? De pensar, não tem. Não tem. É uns debates soltos. Aí tá no negócio de regulação de plataforma. O Dino virou agora o twitteiro da galáxia. Mas, Dino, para de falar mal do Twitter no Twitter, mano. Que isso? Que loucura é essa? Faz no Twitter, mas cadê a instância do governo federal? Você não sabe disso? Nós sabemos. Então, por isso que essa história resgatada e replantada, porque agora é replantar e falar, eu falei com esse cara, a primeira coisa é, cadê a nossa instância de fé diversa? Cadê nós retomando um portal de formação? E aí é uma coisa que é um desafio muito doido, porque lá atrás a gente criou o que era para ser a base das redes nacionais. Estúdio Livre, Conversê, não sei o quê. Aí fomos atropelados pelas Big Tech, que venderam um discurso e falaram, tá aqui, gente, se organizem por aqui. Aí toda a nossa galera foi para o Instagram. Mas eles fizeram isso com muita grana do capital financeiro para conseguir te entregar uma coisa que era um gap que tinha na época. Hoje é bem menor. O gap a gente já tinha visão de como essa tecnologia tinha que ser distribuída, mas a gente não tinha, a tecnologia ainda não existia. A gente era os visionários da tecnologia que poderia vir. E a gente foi atropelado pela Big Tech, que pegou a nossa visão, implementou um outro modelo, e agora a gente tem que retomar essa parada de onde parou. Então, assim, como que é? Então, esse cenário, para mim, eu me sinto, e sinto nós aqui, esse rolê, muito empoderado de conectar as redes para fazer isso. Para fazer esse debate e construir o que tem que ser uma visão. E já esse governo agora, o Centrão, beleza, mano. Então, nosso plano é para 200 anos. Nós vamos
Vamos começar agora a fazer, porque se a gente começou há 20 anos e estamos aqui 20 anos depois conversando do que a gente começou lá atrás, o que a gente aprendeu, vamos planejar para dos próximos 20 qual o cadastro nós vamos querer e tudo mais. Então, só, mestre, só para me passar. Não, isso eu só vou. Não, só. Grupo de Telegram, que eu acho que é algo assim super incrível. Gente, eu queria deixar só um registro. Bom, eu estou aqui também pelo Ministério, tem assim, edital de pontões, só para deixar o registro aqui também com todos aqui. Para nós, a primeira questão era remobilizar. Então, assim, a gente vai estar fazendo um edital que não existiu. Então, isso aqui não teve na história do Cultura Viva um edital que tu botasse todos os estados simultaneamente e mais temáticas nacionais atuando no mesmo período durante 12 meses. Essa é a primeira questão. A segunda, nós realmente acabamos montando um edital que tinha que ter um ponto de partida comum, muito comum a todo mundo. E nós chegamos no limite que nós não quisemos ir além do agente Cultura Viva, de a gente poder forçar todo mundo a pensar que tem que envolver nova geração dentro desse trem aí e conseguir dialogar com essa galera se enrolar com a gente. A segunda coisa, a gente queria botar uma meta obrigatória de cultura digital em todos os planos e não... Porque não tem, mano. Tu tem que atender 27 estados, nós tínhamos que atender todas as temáticas que diziam que eram tão importantes quanto a cultura digital e nós queríamos, entendíamos que tinha. Chegou no limite, nós tivemos que tirar essa quinta meta. Ficou só no do... O Catarina incluiu. Mas teve, não foi só o Catarina, porque muitos acabaram incluindo. Tá? Eu quero só trazer assim que tem um teto. A gente sabe dessa limitação, mas tem um objetivo inicial. Nós precisávamos simultaneamente envolver todo mundo. E aí, terminando aqui, esse debate de baixo para cima também. Que é o seguinte, as diretrizes, o questionamento, o tensionamento de processos, você colocar, então tá, é cobrar muito da sociedade civil? Não. É colocar um processo que pelo menos não está em pé de igualdade, mas em que a sociedade civil vai também ter que responder para a sociedade civil o que é importante, nessa simultaneidade que nós estamos fazendo. Eu só queria trazer isso porque o edital de pontões para nós é efetivamente um ponto de partida fundamental pelo próximo, esse aqui, todo ano 2024, para entrar 2025 com o quê? Né? Então, eu acho que aqui tem muito debate que vai ter que vir nesse momento, quando a gente chegar ali, para isso daí, tá, gente? E as frentes de diálogo, certo, mestre, né? A Comissão Nacional em Movimento pode criar quantas frentes quiser. E, evidentemente, o governo tem algumas que ele acha prioritárias. O cadastro, ele é para nós enquanto indicadores, ele é para nós enquanto um processo, inclusive para disputar recursos dentro do governo. Tá? Agora, a cultura digital, o que tu está colocando aqui é fundamental. E isso tem que vir. Não é possível o Ministério da Cultura não ter hoje um espaço desse e pensar que também não é possível nós, enquanto Ministério, ter uma comunicação dentro do próprio Ministério centralizado. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí, só para trazer, porque eu acho que o tema é importantíssimo, o edital de pontões de cultura, gente, a gente vai cruzar o 2024 trabalhando conjuntamente com 46 arranjos. Não vai ser. A gente já tem uma questão, né? Tem 5 estados que não apresentaram nenhuma proposta. Então, tem 5 estados que não vão participar dessa barca, no sentido da base participar. Nós vamos ter que fazer um processo em 5 estados. Então, isso é uma demonstração que também, enquanto organização social, e por isso, só para reforçar o quão importante foi o edital de pontões, é demonstrar que a gente sabia que a remobilização, porque nós tínhamos temores, pelo menos, se não foram dos 27, incluindo o Distrito Federal, então 5 fora, teve 21 que estão dentro. Tá? Então, a gente vai ter que pensar nisso, mas é só para entender o quão nós estamos também, enquanto organização social,
não trabalhando em rede, e termino aqui uma outra coisa. O quão difícil foi para muitos tentarem superar uma coisa de trabalhar colaborativamente. Muitos estavam relutando em vários estados a não fazer o comitê gestor, a não querer abrir o plano de trabalho. Ou seja, tem uma cultura também de construção social que nós também temos que enfrentar dentro da nossa própria base, né, em termos de construção. Tá? Só fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu acho que a gente tem que encaminhar. É. Não, vai ter com os temáticos, são 21 mais 15 temáticos, 36, sendo que 4 estados têm 2. Então, os 4 estados que têm 2 têm proposição para preencher. Então, na verdade, nós temos aí 36, 41 que vão estar. Eu acho que é mais pra gente ir para os encaminhamentos, né? Questão aí de ordem aí de finalizar a história. Eu acho que essa temática aqui, a gente passaria o dia, né? Acho que até um dia é pouco, um dia é pouco. Só para discutir isso, também concordo. Mas aí poderia sair um encaminhamento disso, tá ligado? Eu acho que seria um... Eu acho que... Não, eu acho que esse encaminhamento é a gente fazer um encontro, uma reunião e tal. Não sei se presencial ou talvez online. Eu acho que para a gente passar o dia conversando sobre isso e pensando os encaminhamentos, desdobramentos e tal. Essa questão do edital de pontões, já que a gente está aqui falando sobre inclusão digital e tal, enfim, foram encaminhados 3 projetos. Né? Um foi o de vocês da casa do Coletivo Digital, outro foi o nosso e o outro foi do pessoal aqui do Centro-Oeste. Não esqueci o nome, Leandro. Eu não consigo me lembrar também não. Mas enfim, assim, para o Ministério selecionar um projeto de pontão de cultura digital e mídia livre para abarcar o Brasil todo. Assim, não vai dar conta. Comunicação e mídia livre. A gente está falando de uma integração que foi se vendo no tempo que não era isolada a cultura digital. Então, isso, tem uma questão de conceito a ser debatido. Isso. Aí, assim, eu acho que a gente tem que, pelo menos, sair uma deliberação aqui nossa para a gente fazer essa força-tarefa de discutir isso enquanto cultura digital do Brasil, entendeu? Acho que a gente está aqui... Claro que tem outros, né, representantes aí que deveriam estar participando dessa roda também, né? Que acho que não se restringe só a nós aqui. E que a gente pode puxar aí uma conversa, porque mesmo que o projeto de vocês seja selecionado, ou nossa seja selecionado, ou do outro proponente que enviou também, eu acho que isso não vai representar a cultura digital do Brasil pelo fato de só um ser selecionado, entendeu? E eu acho que já é um problema. A gente não quer haver um apartheid, né? Isso, aí assim... Aí, e em Rede Boa, pegando esse gancho, né, Mira, assim, eu acho que é até uma fala que o Jatobá sempre gosta de encerrar as rodas, que é aquela história de que em Rede Boa todo mundo se balança, né? E a gente tem que, né, tecer redes aí fortes para todo mundo se balançar, não só a cultura digital, mas todos os pontos de cultura do Brasil, né? Aí, assim, para a gente refletir aí, sair esse encaminhamento, para a gente sair daqui, assim, com essa deliberação, para a gente puxar uma outra conversa de 1 dia, 2 dias e tal. Na verdade, a gente tem muito... os recursos são muito fixados em um lugar resolver tudo. E nós cometemos um grande erro, que às vezes a gente... Vamos dar exemplo. O edital agora parou, a gente correu para tentar. Aí termina o edital, 1 ganha, 2 fica fora, mais 5 que nem entrou, já estava fora. Eu acho que a falha está aqui nossa, de não manter algo, continuar mantendo algo, que é a necessidade, vamos dizer, de que a cultura digital tem que ter um edital próprio, uma política própria. Acho que a questão é essa. Quando eu falo que eu percebo hoje que nós podemos ter na cultura viva um eixo estruturante deva ser a cultura a inclusão digital, não está aqui resolvido que é um pontão da SCDC sobre cultura digital que resolve isso, não é um prêmio para pontos que resolve isso. Aqui está separado. Isso é uma fase, é uma ponta. Uma outra ponta, talvez, vamos dizer, que para ter um guarda-chuva que resolve, é uma política de inclusão digital
nacional. E aí essa política, sim, que acho que a gente tem que tentar ver isso. Porque aí que a gente poderia nortear como que um edital de prêmios, por exemplo, às vezes, poderia atender. Ou como uma ação de pontão poderia atender que todos os eixos temáticos. Nós vamos ter edital da LAB, da PENAB em seguida. E é uma fonte de dinheiro muito maior. Né? Então, como é que outros editais atenderia a política de inclusão digital? Então, a necessidade de uma política nacional de inclusão digital própria e talvez até que venha como um edital próprio para isso é necessário. Eu acho que é isso que a gente teria que tentar sair daqui com essa ideia. Indicativo, né? Importante. Eu queria colocar, até para aliviar aqui o Leandro, porque é o seguinte... Não, mas no seguinte cenário, cara, porque assim, eu acho que a gente aqui na roda acaba que a gente tá tendo um papo com o Ministério também, mas eu acho que a gente, assim, para mim, os pontos de cultura, meu aprendizado é que a gente vai uma coisa para além da reivindicação. Então, assim, tem duas bases que eu acho importante, que é na cultura digital, ali dentro do Ministério da Cultura, a gente aprende um jeito de fazer junto. Então, assim, planejar um edital junto. Então, o edital não foi planejado abertamente na rede. Não teve uma consulta pública sobre o edital de pontões. Não. Mas não teve uma consulta pública aberta para o Datalab entrar lá e falar, a gente acha, para o Scarne entrar lá e falar, a gente acha. E eu acho que isso é uma das culturas, das práticas que a gente precisa refletir e avaliar. E porque daí também não é um pedido para o Leandro ou para a SCDC. A gente está falando aqui do PPA, do orçamento. Então essa é uma questão orçamentária. É uma articulação a ser feita no Congresso com o MINC. Não é, MINC, precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Não, a gente entende a política, essa política é importante. Então acho que a gente tem que entender a subida de nível e entender que é uma coisa menos reivindicatória e mais de assumir nosso papel na construção desse processo. E esse papel de pautar e fazer junto com o MINC, que eu acho que tem uma coisa da reconstrução que foi difícil. Aí então, isso que eu estou falando. O MINC estava se reconstruindo, então até eu mesmo cobrei todas as oportunidades que eu tive, eu cobrei. Eu falei, pô, MINC, cadê os encontros? Então, cadê as coisas, cadê o negócio de juntar a gente para pensar junto e não sei o quê? Porque aí juntou os pontos de cultura aqui para pensar ponto de cultura aqui, aí comitê aqui, então ainda está um processo meio desenredado no próprio MINC. A cultura digital está funcionando. Aí nós estamos com um projeto, que inclusive eu não falei aqui, mas só porque está em outra secretaria, mas tem a ver, que acho que é o Laboratório de Cultura Digital, que está sendo retomado, que é um projeto, um TED lá com a UFPR, que está em últimas etapas de ser assinado para ser anunciado oficialmente, e que é um negócio que também isso, eu já fico, toda hora eu fico reclamando, galera, quando é que a gente vai abrir isso aqui, porque afinal isso aqui... Mas aí já anunciando que tem esse projeto está bem estruturado para meio que retomar essas políticas de rede, e para mim já é parte do encaminhamento já temos uma rede, já temos recursos para além desse único pontão, né? Tem também esse laboratório de cultura digital que está se ativando, e a gente está fazendo articulações agora com outros ministérios, que eu acho que é muito importante a gente fazer isso junto. Então, assim, entender que a cultura digital está lá. Como é que é a saúde? Que foi uma coisa que sempre teve. Então, como é que a gente pode fazer a cultura digital com o agente comunitário de saúde, que a gente estava falando ontem? Então, o agente comunitário de saúde e ponto de cultura não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Então, como é que aquele ponto de cultura digital ali dialoga? Então para mim, desde essa conexão do pré, ou seja, a gente vai elaborar junto à política, a coisa do edital é uma provocação que o TC sempre faz, e que eu lembro que a lei e a plataforma Cultura Viva, a gente pensou eu não preciso ganhar o edital para ser ponto de cultura, basta me compreender como ponto de cultura. E quem não ganha edital, o que faz? Participa da rede. Então, quem não está no edital, participa da rede. Então, senhora, inclusive, eles vão cobrar lá de você se cadastrar, para o Datalab entrar na rede. E aí, hoje é só isso. A Lei Cultura Viva vai você entrar lá, se cadastrar e falar, se autodeclarar ponto de cultura para disputar essa rede e tudo mais. Mas aí, vamos almoçar, né? Gente, então, encerramos aqui com 1 hora de extensão, mas encerramos e vamos almoçar, que senão a gente vai passar fome. Gente, muito obrigado, hein?